a noite vai ser boa. De tudo vai rolar, vai rolar. De certo que as pessoas querem se conhecer, se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada a vitrola rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer. Mais uma madrugada maravilhosa na companhia de todos vocês que estão em casa curtindo o nosso programa, que chega através da Rede TV, canal 15.1 digital, sinal aberto aqui para nossa querida cidade de Uberlândia. E para quem não consegue acompanhar aqui em Uberlândia, está no nosso canal do YouTube um conteúdo exclusivo, porque aqui o nosso programa tem meia hora, mas lá no nosso canal do YouTube o programa tem mais coisas. O bate-papo é tão bacana que a gente nunca consegue fazer só em 30 minutos, né? Então sempre tem um conteúdo exclusivo para a galera. Então, primeiro vamos cumprimentar nossos parceiros, nossos amigos, nosso maestro Glaucio, que já cantou um pouco aqui pra gente. Exatamente, boa noite, gente. E a nossa DJ, Jolie. E aí, people, good vibes. Good vibes. As energias, ó, sempre energias. E principalmente nessa época de pandemia, onde as pessoas, infelizmente, estão perdendo os familiares, os entes queridos. Então a gente precisa levar boas vibrações, boas energias, para que as pessoas em casa possam ter um pouquinho de alegria e esperar que isso tudo passe logo, né? Isso tudo passe logo, se Deus quiser. E que em breve a gente possa ter o nosso programa com auditório, né? Nossa, essa é a nossa vontade. Mas a gente já começamos em meio à pandemia, agora assim que voltar vai ser uma novidade, gente. Quando passar isso tudo, a gente quer ter um auditório para as pessoas poderem assistir, conversar, interagir com os nossos convidados também. Então esperamos que dê tudo certo e que não demore. Essa vacina, a vacina já está chegando, já chegou para você já? Ainda não, mas sou bem novo, né? Para mim também não chegou ainda não, mas já está chegando. Para minha mãe já chegou, para meu sogro, para minha sogra. Então devagarzinho vai chegando. Espero que tudo possa correr bem. Graças a Deus, na nossa cidade os índices de mortes estão baixando, né, devido às pessoas terem essa consciência de manter os distanciamentos, tudo. Então esperamos que isso em breve passe logo. Então vamos passar para o lado de cá agora, para a gente poder conversar com o nosso convidado de hoje. Vamos falar um pouquinho da nossa mente, vamos cuidar um pouquinho do nosso cérebro. Então vamos recebendo hoje mais um amigo, um parceiro aí que a gente encontra pela profissão da vida, que a gente teve o prazer de conhecer. Hoje vamos falar um pouco sobre PNL, que é a Programação Neurolinguística. Vamos entender um pouquinho sobre isso e como isso pode ajudar. Ajuda, já muitas pessoas têm ajudado e pode ajudar você que está em casa passando por esses momentos difíceis, né? Vamos aprender a lidar com essas situações. Então hoje estamos recebendo aqui nosso amigo Marlos. Primeiro, muito obrigado por vir aqui dar um pouquinho do seu conhecimento aqui para a gente. Eu que agradeço, Marcelo, e eu acho que essas ferramentas que a gente leva, boa comunicação, eu fico muito feliz, porque é a partir disso que a gente consegue mudar o mundo, né? Levando comunicação boa, levando isso para mais pessoas. Então, parabéns pelo programa, parabéns a todos e obrigado pelo convite. Opa, a gente sempre agradece. E hoje justificar o nosso amigo Chefe Sonics não pôde estar presente, né? Que ele cuida lá da parte alimentícia, né, do Uberlândia Esporte Clube, e teve um compromisso lá e não pôde chegar. Mas um outro amigo nosso, o Little Chef, mandou pra gente. Daqui a pouquinho vocês vão ver o prato que ele mandou aqui. Eu ainda não vi também não, tá? Daqui a pouco nós vamos ver o que ele preparou para o nosso convidado. Mas PNL, que é a Programação Neurolinguística. Programação, a gente lembra de computador, né? Tem alguma coisa a ver? Vamos entender um pouquinho essa programação. É exatamente isso. É muito comum, não só em várias áreas, eles associarem, por exemplo, ao ser humano a um programinha, né? Um computador, um celular, qualquer programa. E a ideia é exatamente essa, é uma metáfora, naturalmente,
Mas a ideia é que, assim como o computador às vezes pega um vírus, pega lá algum programa que faz ele ficar lento, o computador, você quer que ele, né, o negócio não anda, a mesma coisa é a mente. Só que a diferença é que a mente é um supercomputador, né? Vamos imaginar assim, qualquer coisa que o ser humano tenha construído, né? Um satélite, uma câmera super desenvolvida como essa, ou um super carro. Se a gente for pensar qualquer uma dessas maquinarias, todas surgiram da nossa mente. Então a nossa mente tem um potencial muito grande, muito complexo. Só que muitas vezes as pessoas não sabem o manual. A gente nasceu, não veio, né? Não veio. Pô, pelo menos se tem algum, quando eu nasci, não veio faltando. E é exatamente isso, Marcelo, não veio. Porque a gente não aprendeu isso com nossos pais, porque eles não sabiam. A gente não aprendeu isso na escola, não aprendeu na universidade. E aí a gente vê tudo isso que você estava comentando, um certo caos no mundo, né? As pessoas com um alto nível de depressão, as pessoas eles dizem em algumas revistas que existe uma epidemia da ansiedade. Sempre que eu faço alguns seminários, eu já fiz treinamentos para multidões e a gente pergunta assim, quem aqui já teve insônia? Aí você vê lá na plateia uma parte muito grande das pessoas com insônia. Hoje eles dizem que em torno de mais ou menos 500 mil de pessoas têm depressão. Então assim, a gente percebe as pessoas com muitas dificuldades. Você estava falando agora da pandemia, agora que teve lockdown faz pouco tempo, a gente ia no supermercado, as pessoas estavam realmente surtando, né? Pela incerteza que está acontecendo no mundo, todas as dificuldades que estão acontecendo, as pessoas não conseguem lidar com os programinhas, com as emoções. E eu acho que está tendo uma chavinha de mudança no mundo, né? As pessoas estão começando a perceber a importância de aprender sobre esse mapa, esse guia, né? Eles irem atrás de algum método que ajude as pessoas a lidarem melhor com a nossa máquina, que é a nossa vida, né? Que é a nossa mente. Porque tem hora que parece que quando fala alguma coisa, as pessoas já se desesperam. Eu lembro que no começo da pandemia teve uma história até engraçada, quando começaram a falar que talvez poderia ter um lockdown, alguma coisa assim, o pessoal correu e estava comprando papel higiênico de montão. Qual que é a ideia de comprar muito papel higiênico? Será por qual motivo? O que ativou na cabeça? Então são gatilhos que às vezes as pessoas têm por alguma notícia, alguma coisa que acontece. Hoje muitas pessoas não querem nem assistir TV mais, porque parece que espremer sai sangue, né? Exato. Só tem coisa ruim na TV. Então é para aprender a lidar com esse tipo de situação? Perfeito, você usou a palavra certa, que é gatilhos, né? A nossa vida está sempre estão acontecendo gatilhos, né? Por exemplo, eu estou no trânsito, alguém me xinga. Eu vejo uma notícia na televisão, lockdown. Então esse gatilho ele dispara um programinha, né? E a grande questão é que as pessoas não percebem isso é muito automático, né? Você falou bem, só vai ter a pandemia, nossa, eu vou comprar papel higiênico. Então a pessoa ela cria uma experiência, ela cria uma referência interna. E quando as pessoas não são treinadas, não são educadas nesse mundo do autoconhecimento, isso pode ficar desgovernado. As pessoas podem tomar decisões assim precipitadas, que é o que acontece na maioria das vezes. Porque vamos pensar bem, né, Marcelo? Agora nós estamos tendo essa pandemia, mas vamos pensar assim um pouquinho na história da humanidade. Sempre aconteceram pandemias, sempre aconteceram coisas até piores, aconteceram guerras. Existe um livro que eu gosto muito, que é do Viktor Frankl, que chama Em Busca do Sentido. Ele conta um pouquinho a experiência dele quando ele é um médico austríaco que foi para a Segunda Guerra Mundial, né? Foi levado lá para o campo de Auschwitz. E ele conta todo o terror que existiu naquele momento. E muitas pessoas, durante a Segunda Guerra Mundial, eles acabavam não aguentando e se suicidavam, porque era um terror muito grande. E ele conta que como que ele, né, conseguiu ressignificar aquela experiência. Como que ele conseguiu programar que ele iria superar aquilo lá, que ele iria sobreviver. Ou seja, as mudanças no mundo elas sempre vão acontecer. As dificuldades não são de agora, sempre vão acontecer, sempre aconteceram e sempre vão acontecer. A questão é como que a gente lida com isso de uma forma diferente, de uma forma mais saudável, né? Eu estava agora recentemente, Marcelo, num restaurante de um libanês. E aí ele viu as pessoas falando da pandemia, nossa, mas tá muito difícil e eu não tô aguentando. Aí ele virou e falou assim, ó, a minha família, nesse momento no Líbano, eu não tô vendo minha família. A pandemia para mim tá sendo, vocês nem sabem o quanto tá sendo difícil para mim essa questão da guerra no Líbano, nada se compara. Para mim, viver no Brasil na pandemia tá sendo muito fácil.
Vocês não têm noção o que é perder a família, por exemplo, nesse momento que eu não vejo minha esposa, não vejo meus filhos. Ou seja, né, para ele a pandemia não está sendo tão não há difícil. Dificuldade para ele. Por quê? Porque ele viveu uma coisa muito mais traumática. Então isso serve de ensinamento para a gente, né? Porque a gente não vai mudar a pandemia. A gente tem que agir da melhor forma possível na pandemia, como você falou, né? Nos resguardando, não indo em festa igual algumas pessoas estavam indo, não fazendo coisas erradas. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que lidar da melhor forma possível. E é possível, desde que eu consiga lidar melhor com a minha mente, com as minhas emoções, com as coisas que passam na minha cabeça e eu não percebo muitas vezes. E até você falando em questão de guerra, eu até lembrei de um filme que eu assisti e gosto muito, que é La Vida é Bela. Sim, não sei se você chegou a ver. perfeito. É uma maneira de ver, estava numa situação de guerra e ele querendo, assim, acho que não deixar o filho ver que aquilo ali era tão ruim quanto realmente era. Então ele tentava brincar, criar maneira. Né? Eu achei muito interessante isso. Então, é mais ou menos isso. Ele estava assim tentando fazer um PNL com o filho dele. Perfeito. Até porque a PNL, as pessoas às vezes não sabem nessa palavrinha programação neurolinguística, ela não criou nada. Lá na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, os criadores da PNL, elas entenderam modelos que funcionavam e extraíram isso. Então, para qualquer pessoa que entende bem dessa área, ele vai falar, a PNL não inventou nada. Ela conseguiu pegar pessoas que eram referências, no esporte, nas comunicação, nas terapias e perceberam que existia uma estratégia comum. E aí é exatamente isso. Por exemplo, nesse filme, ele é uma pessoa que tinha uma habilidade de lidar com uma situação difícil. E é possível aprender isso, né? Então é exatamente essa ideia. Ele fazia PNL, mas não porque a PNL inventou, porque ele tinha um método interessante de lidar com o filho durante uma situação difícil. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de um cliente falando assim, Marcos, eu tô com meu filho aqui, ele não quer estudar, o que eu faço? Ele tem 15 anos, ele não quer estudar, ele não quer ir para a escola, está tendo resistência. Ou seja, primeiro, se o pai desesperar, se o pai ficar nervoso, se ele ficar muito contrariado, vai ajudar? Não vai, né? Primeiro ele tem que manter o estado emocional dele e buscar assim, qual que é a melhor forma de eu incentivar os programinhas do meu filho, de eu ver a melhor forma que eu motivo o meu filho. Aí ele começa a pensar uma saída mais inteligente, assim, a gente fala que na PNL é o seguinte, ela é uma arte de criar escolhas, né? Quando eu tenho uma escolha só, eu tenho só uma alternativa. Será que eu tenho outras alternativas? Eu vou criando alternativas, mais escolhas. Se a gente tem mais escolhas, eu tenho mais caminhos. Aumentar os caminhos que eu possa percorrer, eu não ficar preso a um que me foi apresentado. Exatamente. Então, se está todo mundo na minha família reclamando da pandemia, então é que as pessoas só estão vendo isso. Será que eu posso ver de uma forma mais ampla? Será que eu posso ver até oportunidades, né, que eu posso agora na pandemia? Por exemplo, está tendo muito agora, não sei se você já trouxe esse tema, mas está tendo muitos casais que estão tendo que ficar mais tempo, né, com a família, né, ficar com os filhos, e está tendo aumento do divórcio. Aumentou o divórcio. Aí a questão é, né, será que não era uma oportunidade, né, uma oportunidade dessas famílias se reconciliar, deles aprenderem a lidar com esse conflito de uma forma diferente, até harmonizar mais a família? Mas é o que é, né? Às vezes tinha muitos pais que ficavam distantes dos filhos porque tinham que trabalhar, isso é normal, é o natural da vida, acaba apresentando caminhos que acontece muito de babás ou avós ou alguém criar os filhos, acaba não sendo os pais, não, a educação não vem do pai, por questões de trabalho. E hoje está tendo essa possibilidade, tendo que fazer um home office, então você começa a conviver mais e ver o que seus filhos estão fazendo, conhecendo um pouco mais. Então, às vezes, é uma oportunidade que a vida dá da pessoa ter uma família de verdade. Não apenas saber que tem, mas realmente conviver e viver um pouco de família. Perfeito. E eu não estou falando que é fácil, né? Eu tenho um filho de 7 anos e de segunda a quarta eu tenho que trabalhar com meu filho do lado assistindo aula. E ele tem demandas, é natural que tem um desafio. Mas é exatamente isso. Como que eu vou lidar com esse desafio? Eu vou ficar nervoso, eu vou xingar o filho, igual a gente passa às vezes em algumas famílias, tá gritando. Não, como que eu vou lidar com isso de uma forma diferente? E aproveitar isso para aproveitar o filho mesmo. Igual você falou, tem pais que às vezes ficam a vida inteira sem conviver efetivamente. Às vezes, né, Marcelo, a pessoa está na família e ela está grudada nas redes sociais, né? Ela não está de verdade presente com a família. Quem sabe é uma oportunidade da gente
ressignificar isso, ver isso de uma forma diferente, né? Bom, eu espero que as pessoas possam ter. Isso é uma maneira de ver a pandemia com um lado bom, né? Porque muita gente só vê o lado ruim, né? Sim. Então, acho que, lógico que a pandemia é uma coisa realmente ruim para a humanidade inteira, mas acho que ela trouxe um pouco de humanidade para as pessoas. As pessoas começaram a ajudar uns aos outros, vendo pessoas em situação de risco, e muitas áreas estão paradas desde que começou a pandemia, porque não podem, são áreas que não é que é de risco, é áreas de tumulto, onde pode proliferar mais. Então tem pessoas dessas que estão passando necessidades e outros que têm condição estão ajudando. Então vai desenvolvendo a humanidade nas pessoas. Então eu acho que é uma oportunidade de ver com bons olhos algumas coisas que a pandemia trouxe, né? Sim. Até porque... Meio dilúvio, né? Exato, porque a gente estava falando, tem algumas coisas que não estão no nosso controle, né? A gente... e isso faz parte da vida, né? A gente não tem controle. Tem como eu acabar com a pandemia? Não. Ela é ruim? Claro que ela tem aspectos negativos, como você falou. Só que eu não mudo isso. O que eu mudo? Eu mudo o que está dentro da minha zona de controle. Então as pessoas, às vezes, eu fico percebendo, Marcelo, a gente tem alguns mecanismos na nossa mente que a gente quer mudar coisas que não estão na minha... Eu não mudo algumas coisas. O que eu posso fazer? Exatamente isso que você falou. O que está dentro da minha zona que eu posso fazer efetivamente? Por exemplo, né, tá tendo algumas pesquisas mostrando que pessoas que praticam atividades físicas, se alimentam melhor, aumenta a imunidade, né? A pessoa resiste mais a um processo, por exemplo, de doença, né? E aí a gente vê, por exemplo, a dificuldade das pessoas de, inclusive, fazer isso. Eu não consigo ir na academia, mas você pode fazer uma caminhada na rua, você pode alimentar melhor. Hoje, por exemplo, graças à tecnologia, você pode inclusive fazer aulas gratuitas via redes sociais, entende? Então, o que eu posso fazer? Então, eu vou fazer o que eu posso fazer até para a gente contribuir para a pandemia passar mais rápido, né? Eu lembro que na época do auge, quando começou a liberar aqui na nossa cidade, eu acompanhava alguns amigos nas redes sociais, o pessoal estava caindo nas festas. Tá. Era pouco não, era muito. Era muito, como se nada tivesse acontecendo. Então isso é um comportamento irresponsável das pessoas, que piora, porque uma pessoa que está na festa acaba trazendo um vírus para outra pessoa, que tem uma pessoa em grupo de risco. Então a gente tem que ser responsável, né? A gente tem que agir com aquilo que eu posso fazer. Só que aí acontece isso, né, Marcelo? As pessoas vivem hoje um grau de ansiedade tão grande que as pessoas não conseguem ficar em casa, às vezes, assim, aproveitando a família. As pessoas querem... O nosso mundo está muito agitado. E esse mundo também, do jeito que ele estava indo, no meu ponto de vista, ele também não é sustentável, né? A gente está tendo uma série de problemas ambientais, uma série de problemas dos mais diversos possíveis, que eu acredito que é um momento, como você falou, para o ser humano fazer uma avaliação. Reflexão. Uma reflexão. Você falou uma coisa muito interessante. Os programas da própria televisão, né? Às vezes tem um papo interessante, uma coisa assim, as pessoas só mostram o lado negativo, só mostra sangue, só mostra gritaria. E aí, até que ponto, né, a sociedade vai se manter dessa forma, né? Eu acho que é um momento das pessoas começarem a refletir. Acho que ficou um pouco, a TV ela ficou um pouco marcada por sensacionalismo. A TV, acho que isso vende mais, a pessoa gosta de ver sangue e sofrimento alheio. Porque acha que isso é só com os outros, não acontece com ela. Aí se um dia ela se vê numa situação daquela no jornal, tendo um familiar morto ou passando fome, alguma coisa assim, será que ela vai se sentir bem vendo aquilo? Mas é o que ela consome. Então ela tem que, acho que as pessoas têm que começar a ver mais isso. E em questão da pandemia, como você disse, já houve outras antigamente. Só que eu acho que a diferença dessa de agora é a tecnologia. Porque acho que antigamente tinha uma pandemia, acontecia alguma coisa, a gente não ficava sabendo, você não tinha noção disso. Morria alguém lá do outro lado do mundo, você ia saber daqui um mês, 2 meses, tinha que mandar um telegrama, uma carta, um sei lá o que para avisar que aconteceu. Hoje não, é instantâneo, morre lá, você sabe aqui daqui 1 minuto, saiu num boletim, você procura na internet, você acha. E até o transporte, acho que naquela época, se tivesse a pandemia lá na China, ia demorar a chegar aqui, porque não era todo mundo que viajar, pegava um avião, vai para lá, vem para cá, então acho que a modernidade acaba ampliando, aumentando as coisas que acontecem. Bom, é um pensamento, vocês concordam? Não, totalmente. As coisas, a febre amarela, né? Na minha opinião, foi muito pior do que está sendo essa pandemia, né? Mas não tinha tanto conhecimento, nem divulgação sobre isso. Exatamente.
Bom, então a gente tem que aprender, né, Rayane, com isso, né? Pegar lá, aproveitar que tem a tecnologia e usar a nosso favor, né? Tipo assim, beleza, tem o Covid aí, como que a gente pode se prevenir? O que o Marcos falou, tem as aulas, né, online aí que você pode ver, pode aprimorar o seu conhecimento. Então vamos aproveitar, né? Tem muita gente aí dando aulas ao vivo, né, aproveitando, para gerar o conhecimento, porque quando isso acabar, o que as pessoas vão fazer, né? Como vai ser a reação das pessoas quando tudo voltar ao normal, né? Assim, eu espero que volte melhor. E a gente aprender, já começar a aprender, aumentar o conhecimento, porque eu acho que o normal futuro não vai ser mais o normal que a gente conviveu há um tempo atrás. Eu acho que por mais que hoje, por exemplo, a gente fala da área de eventos, que é a área que a gente vive, eu, o Glaucio, a Jolie, quando falar, não, pode fazer festa, será que a população vai comparecer às festas? Lógico, tem esses doidos que já estão fazendo mesmo sem estar liberado, né? Eu até vi uma matéria do Cabrini esses dias atrás, ele foi em Rio de Janeiro, aqueles galpões distantes, longe, o cara foi entrando assim, tinha acho que assim, 2.000 pessoas para frente, pensa, numa época dessa, e o povo tudo lá, aí o pessoal saindo, o organizador da festa, e pelo menos máscara, não tem, não, a máscara, o povo vem aqui para beber e para beijar. Como é que faz isso de máscara? Olha para você ver como é que é a cabeça. Então, acho que tem pessoas que parece que estão fora da realidade, mas quando voltar ao normal, eu acho que o normal vai demorar a ser algo parecido com o que a gente vivia. Eu acho que a gente vai viver uma nova era. Acho que tem um antes Covid e um pós-Covid, né? Sim. Até porque toda experiência, a gente sempre fala que, por exemplo, se a gente for pegar a nossa vida, as experiências muito boas e as muito ruins, elas ficam marcadas na nossa memória, elas geram algum tipo de aprendizado, né? A gente fala na PNL, por exemplo, se uma pessoa ficou presa no elevador, ela quando vai entrar no elevador de novo, ela vai olhar, né? Foi mordida por um cachorro, ela vai olhar de forma diferente. Então é óbvio que tudo isso que está acontecendo, que pelo menos na nossa geração nunca aconteceu algo dessa proporção, né? Como você falou, intensificado pela tecnologia, ela vai ficar marcada, né? Então eu fico pensando assim, hoje, por exemplo, meus amigos falam assim, Marcos, vamos fazer uma reunião presencial? O pessoal, não, vamos fazer online. Ninguém quer mais. Porque é mais rápido, né? As pessoas perceberam que a tecnologia funciona bem em algum nível, como você falou, não 100% presencial, igual o presencial, mas funciona em certos níveis. Então isso vai mudar muito. Eu acho, por exemplo, meu menino de 7 anos hoje, ele está conseguindo assistir. Imagina um menino de 7 anos aprendendo, tendo aula online. Por mais que não é o melhor modelo para uma criança de 7 anos, mas uma parte disso vai gerar um aprendizado. Então eu acredito que tem várias consequências, né, Marcelo, que a gente não consegue prever. A gente consegue olhar assim, mas uma questão que eu acho que é positiva, que pode ser positiva, que é uma difusão muito grande de modelos educacionais, que podem ajudar muitas pessoas a terem acesso a conhecimento que antes não tinham. Né? Então, por exemplo, hoje uma pessoa lá no Acre, na zona indígena, ela pode, por exemplo, com um aparelho desse aqui, ela pode ter acesso a conhecimento, né? Então eu acredito que isso pode ser um aspecto positivo. Por exemplo, esse papo nosso hoje, ele pode chegar a muitas pessoas. E aí agora mesmo a pessoa para de ver um programa que só fala coisa ruim, que só mostra sangue, e de repente começar a ter um insight, assim, para ver coisas de melhor qualidade. Né? Eu acho que até a tecnologia ajudou muito, porque antigamente você via aquilo que estava na TV. Porque só tinha aquilo. Você mudava de canal, mudava, não tinha nada interessante, você era obrigado a assistir alguma daquelas coisas que para você não era interessante. Mas hoje não, você pega o seu celular, computador, você busca aqui, hoje eu quero ver alguma coisa sobre dinossauro. Então você vai ver sobre dinossauro. Eu quero ver alguma coisa sobre futebol. Então você vai ver sobre futebol. Então acho que hoje a tecnologia te possibilita assistir, ver aquilo que você quer, te dá as escolhas. E eu não sei se, até puxando para esse lado, se já existe um PNL já há muito tempo, porque até olhando minhas filhas, a maioria dos jovens hoje seguem tendências. Você vê uma pessoa de um certo cantor, DJ, apresentador, grupo de dança, usa um tipo de roupa, todo mundo quer usar. Canta de uma maneira, todo mundo quer cantar. Isso faz parte, você acha que as pessoas usam o PNL no meio de marketing para esse tipo de coisa? Sem dúvida, sem dúvida.
Porque a PNL como método, ela estuda alguns programinhas e alguns deles são biológicos. Por exemplo, o ser humano ele quer pertencer a algum grupo, né? E isso é natural. Por exemplo, a gente está aqui, ó. Então, as pessoas querem pertencer. Eu quero pertencer ao meu grupo de família. E aí, por exemplo, quando começa a ficar adolescente, aí eles querem pertencer a alguma tribo ali, né? E aí, esse programinha natural do ser humano, o marketing usa muito bem, né? As pessoas usam muito bem. Ou seja, agora eu quero ficar parecido com o Neymar. Eu quero ficar parecido com a Anitta. Então, as pessoas vão vendendo isso, né? O marketing tem uma habilidade gigantesca de perceber esses padrões e utilizar assim para vender, né? Então são coisas assim que as pessoas que têm mais uma leitura mais precisa, elas usam algumas coisas e acabam vendendo mais mesmo. Eu trabalho muito com a linha das pessoas terem um nível de consciência mais elevado, assim, terem, por exemplo, óbvio, né, cara, assim, que McDonald's, comer qualquer comida dessas, assim, é mais rápido, é gostoso, a propaganda vende que você vai ser feliz, mas eu entendo que o ser humano ele tem que partir para um nível de consciência mais preciso, ele tem que começar a perceber assim, se realmente isso é bom para ele ou não, se vai deixar ele feliz ou não, não só ser levado como uma massa de consumo, né? Então eu acho que cada vez mais programas como esse, uma educação de qualidade tem que conduzir as pessoas a realmente acharem o que deixa ela feliz de verdade, que ela não vai ficar feliz porque ela tomou Coca-Cola, porque ela fez isso ou fez aquilo, mas aquilo que... Vai tomar Red Bull e ter asa. Perfeito, exato. Não é o Red Bull que vai dar. O marketing usou isso muito bem, e é mérito deles, né? Mas cabe a cada um de nós começar a descobrir o que realmente é o caminho que te deixa... o que são as coisas que te deixam mais feliz de verdade, né? E até lembrei dessa questão do Red Bull e isso acabou virando processo. Pessoas que processaram a marca porque não teve asas. Sério, tem processo seguindo porque foi uma propaganda enganosa. Então são coisas que às vezes a programação falhou, né? Não deu muito certo a programação. E aí o marketing usa isso e vai dar errado. Não vai ter errado. Igual, mas há um tempo atrás, um bom tempo atrás, o Ronaldo Fenômeno, quando começou a despontar, cada hora ele aparecia com um cabelo diferente. Eu acho que foi o primeiro que eu me recordo de ter tanta mudança no cabelo para usar, acho que marketing. Para mim é um marketing, porque depois dele já veio vários, mas antes, igual na época a Iguita tinha um cabelo estranho, mas era daquele jeito, birubiru, todo mundo tinha, mas não mudava. Era aquele, mas o Ronaldo não. Um dia estava aparecendo Cascão, outro dia botava um negócio da Nike, cada dia fazia você não sabia o que ia acontecer. E aí vários outros foram seguindo essa tendência. E isso também, para mim, eu não sei, posso estar enganado, mas pode ser um tipo de tentar fazer uma programação mental na pessoa para poder estar consumindo aquilo. Colocou uma época da Nike, todo mundo vai querer usar uma roupa da Nike, um calçado da Nike, começa a ter isso. Hoje você trabalha muito com marketing, isso existe, você trabalha com pessoas da área de marketing para tentar usar isso em mídias, seja sociais, televisivas? Eu particularmente não, mas existe um campo de estudo muito grande disso, né? Então vamos pensar o caso do Ronaldo que você falou. Ele sendo uma autoridade, né, por exemplo, uma pessoa que tem uma influência muito grande nas pessoas, é natural que aí grandes marcas, pessoas que estão por trás disso, e ele mesmo ele vai utilizar isso para vender. Então isso é natural e eu acho que faz parte, né? Faz parte assim do jogo, né? E a grande questão é que a gente tem que perceber que vamos pensar adolescentes, crianças, né, que estão vendo ali ele como ídolo. Essas pessoas, o que o ser humano a gente chama que o ser humano é modelador por natureza, ele sempre vai buscar referências para ele descobrir o lugar dele no mundo, né? E aí quando o Ronaldo coloca o cabelinho lá de Cascão, um monte de menina, adolescente vai colocar o cabelo de Cascão também, né? Por quê? Porque eles veem o Ronaldo, eles querem ser igual ao Ronaldo, né? Eles veem a propaganda, eles querem fazer igual a propaganda. Então, eu vejo que o marketing faz isso. Agora o caminho que pelo menos eu trabalho, que eu gosto de seguir, é que nós pais, as pessoas que estão aí na sociedade, também tem que perceber e educar as pessoas para elas encontrarem o caminho delas no mundo, né? Eu dei aula, eu estava falando aqui com a DJ,
a Rayane, que eu dei aula muito tempo em faculdades, universidades. Era muito comum assim, ó. Eu estava dando aula e agora a construção civil está bombando e aí o pessoal entendia que aquilo lá ia dar dinheiro e um monte de alunos se inscrever no curso de engenharia civil. E aí agora mesmo isso passava. Por quê? Porque a economia mudou e a engenharia já não está mais, agora é outro curso. Aí o pessoal ia... Aí eu ficava pensando assim, cara, por que as pessoas estão indo atrás do dinheiro? Claro que é importante, não estou falando que não é, mas agora mesmo muda, a engenharia civil agora está ruim. Por que não eles entenderem qual que é o curso, a faculdade que mais faz sentido para eles, que eles vão ficar felizes? Porque hoje, Marcelo, eu dou um exemplo, assim, o meu irmão, ele é editor de vídeo, e há pouco tempo atrás, não existia essa carreira, né, de editor de vídeo. Então ele foi lá, ele gostou de ver cinema, e ele gostava dessa área de skate, e ele hoje está lá em Florianópolis, trabalhando com o Pedro Basco, um dos maiores skatistas, né, do mundo. E ele gosta daquilo lá. Ele gosta de andar de bermudão, aquele jeitão dele lá e fazer edição de vídeo. E aquilo é a vocação dele, né? O jeito que ele achou que ele gosta. Agora, a minha mãe, por exemplo, na maior da boa vontade, ela queria que eu fosse funcionário público. Por quê? Porque era um emprego seguro. Mas eu fiquei pensando agora... Segurança, plano de carreira... É claro que pode ser bom, mas a questão é, será que eu vou fazer isso só pela segurança ou porque realmente eu gosto daquilo, né? Eu tenho um amigo meu que trabalha no Correios e ele entrou pela segurança, agora está sendo privatizado, né, o Correios. Então é aquele negócio que eu te falei, né, o mundo está sempre mudando. Então quanto mais as pessoas acharem aquilo que realmente são os valores dela, as virtudes dela, mais essa pessoa vai conseguir ser feliz, né? E aí eu acho que às vezes a gente acabou entrando pelo cano, né, Glaucio? Que a gente escolheu uma profissão que a gente gosta, faz... E hoje não estamos podendo exercer, né? A gente entrou pelo cano, a gente não foi pela linha da segurança, tem um negócio, nós resolveu fazer outras coisas e agora nós entrou pelo cano, hein, Glaucio? Acho que nós perdemos com essa, hein? Com certeza, essa aí nos pegou, né? Mas até inclusive isso já está servindo de exemplo para a gente poder pensar em não viver mais de uma profissão só. Acho que o ser humano hoje, depois disso, começou a ter que falar assim, não, eu tenho que ter o plano A e o B, no mínimo, né? O C e D também, não sei. Isso aconteceu com a maioria das pessoas, né? Principalmente os músicos, né? Todo pessoal de eventos, né? Que vivia exclusivamente daquilo, dedicava naquilo, estudava naquilo. Aí veio a pandemia, ficou totalmente parado, né? Todo mundo teve de migrar para uma criatividade, sei lá, para resolver, né? Muitas pessoas da área de música foram fazer hambúrguer, outras pessoas foi ajudar a fazer essas usinas de energia solar. Então tem gente que a gente conhece aí da estrada que está tendo que ter outros caminhos por conta disso. Então eu acho que a gente também está tendo que reaprender, né? Tendo que mudar um pouco as coisas, né, Glaucio? Com certeza. Eu acho que essa pandemia ela ensinou, ela está mostrando que a gente vai ter que reaprender mais rápido, né? Se a gente pegar as meninas aqui, os mais jovens, eles têm uma facilidade de aprendizagem gigantesca, né? Eles pegam um negócio de uma tecnologia assim e é muito rápido. Agora, hoje a gente vai ter que aprender de uma forma mais rápida, né? Vou dar um exemplo, a gente trabalhava muito com cursos presenciais. Aí eu estava comentando contigo que a gente teve que migrar para o online. A gente espera que volte presencial, mas a gente teve que migrar e aí a gente descobriu uma janela muito grande. Por exemplo, hoje o online ele dá para nós uma dimensão que a gente tem alunos em Portugal, alunos em Angola, alunos que eu nunca imaginava que a gente ia ensinar. Claro que a gente for pegar, por exemplo, assim, um músico, às vezes, uma pessoa de eventos, elas estão passando um período de uma mudança muito radical, né? Alguns setores talvez um pouco mais estável, né? Mas ainda assim eu estou vendo alguns caminhos que um online pode dar e a pessoa vai ter que aprender a um novo caminho mais rápido. Né? Até os músicos foram para as lives, né? Fazer live, tudo, mas não dá o retorno financeiro suficiente para manter aquela estrutura toda e aquele tanto de emprego. Né? Alguns grandes artistas fazem lives maiores, maior produção, então envolve mais pessoas, já gera um pouco mais de renda, mas não está tanto assim. E o pequeno ele acaba sofrendo bem mais com isso. Tem que escorrer pelos cantos e achar uma outra maneira. Um dos meus amigos que é músico, um grande amigo meu, ele começou a fazer, por exemplo, algumas edições
de áudio, então eles estão tendo que dar uns pulos. Achar alguns vertentes. Exatamente. Bom, e nisso tudo até a Rayane, né, Rayane? A hora que você começou nessa ideia na área, começou a trabalhar, falando, vou ser DJ. Começou, fez tudo. Assim, lancei uma música, eu falei, agora vai. Aí Pandemia, nossa. Ei, Rayane, você também tá passando esse momento no começo, né? Você começou a sua carreira, pouco tempo depois veio a pandemia e não é que parou a sua carreira, mas teve que dar um tempinho para poder continuar. Você continuou produzindo, fazendo tudo, mas não está com aquela mesma expectativa de antes, de poder mostrar isso ao público diretamente ali na hora do show. Né? Parou, sim, mas foi uma oportunidade de, assim, não só para mim, mas para outras pessoas, de aprofundar mais naquilo que te realmente faz feliz, então, que você gosta. Então, nessa pandemia, eu já fiz curso já de, digamos lá, a gente fala assim, uma reciclagem. Né, na mixagem. Então, já tive a oportunidade de fazer esse curso, de produzir, de fazer curso de direitos autorais, de composição. Então, assim, abriu um leque, né, para a gente poder estudar. Eu acredito que se não tivesse a pandemia, ia ser mais corrido, não ia dar tempo de eu estudar e fazer tudo isso, né? Aprimorar meu conhecimento. Aí você já está usando o tempo para se preparar para quando voltar. Para quando voltar, né? Tá assim, preparada para o retorno, né? Então já prepara aí, então vamos tocar uma música, a gente vai para o intervalo e ela já vai mostrar um pouquinho disso que ela aprendeu, produziu, trabalhou. Vamos ver o que ela vai soltar agora aqui para a gente, uma música, e a gente já volta. Não sai daí não. Você, produtor que busca ter mais conhecimento sobre a fertilidade do solo da sua lavoura, traga suas amostras para o Laboratório Safrar Análises Agrícolas. Oferecemos o que há de melhor em tecnologia. Somos especialistas em análises de solo, folha, nematóide, fertilizantes químicos e orgânicos, vinhaça, calcário e gesso agrícola. Análises realizadas por profissionais capacitados e com total qualidade nos resultados. Safrar, confiança e credibilidade ao seu alcance. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito e alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada e todo mundo cobra minha luz, minha luz. O coitado foi tão cedo, Deus me livre, eu tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe no gibi e quem quiser que fique aqui, entrar pra história com você. Eita! Tá curtindo um pouquinho do nosso maluco beleza, né? Rapaz, é bom demais lembrar Raul Seixas, né? E eu acho que nessa época essa música cai bem, porque mamãe, eu não quero ser prefeito. Nessa época, ser prefeito não tá uma coisa legal, não vai bem não, hein?
Bom, mas vamos voltar aqui aos nossos assuntos. Primeiro a gente vai mostrar aqui que o nosso chefe não pôde estar, né? E o Liro chefe, o Sonics não veio, o nosso Liro mandou aqui pra gente a massa maravilhosa junto com a parmegiana. E você que tem em casa, ó, tá aqui o contato aqui no rodapé, o endereço. E saiba que você pode programar para você receber na sua casa o dia e o horário que você quer, sem preocupação. Fala assim, ó, eu quero domingo, eu quero uma massa tal, eu quero isso, aquilo. Vai chegar quentinho na sua casa. Então você pode trabalhar com a programação, Liro. Não é só chegar no dia, manda meu almoço. Não, você pode programar para o dia que você quer, para quantas pessoas você quer. E esse aqui que ele mandou hoje para a gente está sendo o maior sucesso, que é a parmegiana. Essa lá do Liro é impecável. Você está vendo algumas imagens que a gente fez. E essa massa, ele sempre foi conhecido pelas massas, né? O macarrão dele, quando tinha o rodízio das massas, né? Eu falo rodízio do macarrão, não, mas é muita coisa. Tem rondelli, canelone, tem massa de todo jeito, você escolhe tudo. Então é o point, é Liro Chef. Então entre em contato, faça a sua agenda para você receber em casa, ou se você quiser, como está liberado, né? Que está com quantidade reduzida, então você liga a agenda para reservar o seu local, tá? Porque senão você chega lá, tá cheio, você vai ficar de fora, não vai fazer sua refeição. Então entre em contato, Liro Chef, é o melhor lugar para você comer as massas aqui da cidade. E ele mandou, e hoje, espera, a gente acabou nem trocando muita ideia, falando, eu não sei se ele vai gostar, se ele come uma massa, uma parmegiana. Liro Chef, Já é bem conhecido. Né? Demais da conta. Obrigado, Liro, um grande abraço para você. Em breve, quero você aqui para a gente contar a sua história. Para quem não conhece, você é uma pessoa incrível, a gente conhece, tem uma amizade aí, sabe um pouco de tudo que você viveu desde que chegou aqui na nossa terrinha, tudo que você passou para ser quem você é hoje. Então a gente quer mostrar um pouco da sua história. Então em breve você é o nosso convidado para sentar aqui e a gente bater esse papo. É beleza? Interessante, né, Marcelo? Você pega, por exemplo, um empreendedor como o Liro Chef, imagina quantas dificuldades, né, para ele sobreviver, quantas coisas, né? Quantos empregos ele gera, e são histórias muito legais a gente conhecer mesmo. É bacana a gente ver história de pessoas que venceram, e isso ajuda a que as pessoas em casa, elas possam tentar falar assim, ó, eu também posso. Então acaba sendo uma programação, né? Não, total, porque hoje eu tô percebendo assim, cada vez mais, igual nossa amiga DJ aqui, as pessoas estão buscando um caminho que elas se realizam, né? Então, muitas vezes, antigamente, como que era a ideia das pessoas? Vou entrar numa empresa e vou aposentar na empresa, né? Vou fazer... Antigamente tinha poucas alternativas de carreira. Hoje não, as pessoas estão buscando. Tem um DJ, tem editor de vídeo, tem muito mais opção que antigamente, né? Claro. E eu acho que, lógico que todo caminho não é fácil, né? Igual ela falou, tá passando por um momento agora de transição, mas imagina assim que o Liro Chef, para chegar onde ele chegou, ele teve que... Bastante, né? Bastante transição. E aí eu acho que a persistência, a constância que leva pessoas a chegarem no caminho que ele chegou. Não, isso, assim, agora a gente falou um pouco sobre lidar com situações difíceis. A gente estava falando antes sobre pandemia, como a gente pegar e programar para a gente saber lidar. Como a gente não pode mudar a situação, vamos mudar nossa maneira de lidar com essa situação. E agora, para a gente vencer na vida, como é que funciona? O que o PNL traz para ajudar a gente no sucesso, para a gente alcançar? Como é que vamos moldar a mente para isso? São alguns pilares fundamentais. Marcelo. Por exemplo, se eu sair daqui de Uberlândia e quero ir para São Paulo, eu já sei que eu tenho que ir para São Paulo. Não adianta eu pegar o caminho lá do Rio Grande do Sul. Eu vou pegar um caminho que eu vou chegar em São Paulo. Isso é tão óbvio, né, gente? Que a gente pensa assim, cara, mas isso é muito simples. Mas as pesquisas que mostram, tem uma matéria da BBC que mostra que em torno de 90% das pessoas que colocam objetivos não atingem esses objetivos. E aí nas minhas pesquisas eu fui percebendo que essas pessoas não sabem definir com clareza os objetivos dela. Vou te dar um exemplo muito simples. Agora recentemente eu tenho uma aluna minha que é personal trainer e outra que é nutricionista. E aí quando eu fui conversar com a minha personal trainer, eu falei para ela assim, ó, Mari, eu quero ganhar 1 quilo de massa magra por mês. Ela olhou assim, mas nenhum aluno
meu chega falando isso. Só você mesmo, né, que mexe com esses negócios. Mas por quê? Porque tem três indicadores que, como eu trabalho com isso, eu já busquei, que é peso, massa magra e gordura. Então, por exemplo, eu comecei a fazer o treino com ela. E aí ela falou, vai no nutricionista, né? Aí eu fui no nutricionista. Então, quando eu volto a cada um mês, a cada 2 meses, ela vai lá e mede, e aí eu vou saber se eu estou indo no caminho ou não. Se eu não estou no caminho, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ajustes, né? Aí eu tenho que saber aonde eu vou fazer esses ajustes. Então, por exemplo, esse tempo atrás eu vi que eu não estava conseguindo alguns índices, aí ela falou, Marlos, você tem que reduzir tal tipo de alimento. Aí então eu já sei o que eu tenho que fazer. Estou dando esse exemplo simples, porque em todas as áreas é a mesma coisa. Se a pessoa não sabe onde ela quer chegar profissionalmente, na carreira, se ela não sabe o que ela quer para o casamento, se ela não sabe o que ela quer para a área física, a pessoa tende a cair no automatismo. O que é o automatismo? Por exemplo, hoje as pessoas, até perguntando aqui para as pessoas, né, que estão assistindo, elas sabem o tempo que elas gastam nas redes sociais? É gigante. As pessoas não percebem que às vezes ficam 2, 3 horas passando as telinhas no Instagram. Vendo a vida alheia. Exatamente. Então, o Steve Jobs, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala assim, que a nossa mente ela é dispersa por natureza. Isso é verdade. A gente se distrai com muita facilidade. Então, tudo que é atrativo, eu vou, ou rede social, ou eu vou comer mais do que precisa, ou eu vou ficar na Netflix final de semana inteiro, vendo filme. Então a gente vai tender a ir para os prazeres de curto prazo. Então a primeira coisa para eu ser bem sucedido na vida, como você disse, é eu saber o que eu quero. E as pessoas não sabem. É curioso isso. Não sabem. Por quê? Porque não foram educadas a saber isso. Não foram treinadas a saber isso. Né? Então a primeira coisa que a gente faz para a pessoa é assim, define direitinho o que você quer. Isso é fácil? Não é tão fácil, mas parece ser fácil, mas não é tão fácil. Porque como as pessoas não foram treinadas para isso, elas ficam muito perdidas. Então, um segundo pilar é as pessoas identificarem quais são os valores delas. O que são valores, né? Valores são princípios, são coisas que faz muito sentido para você. Por exemplo, a minha avó, por parte de pai, ela era aquelas senhorinhas da cidade interior que eram benzedeiras. Sabe aquelas benzedeiras antigas da cidade interior que tinha, que ficava com o raminho lá, o raminho secava? Quando alguém tá com cachumba, leva lá para poder... Exatamente, entra com cachumba, aí sai o raminho de alecrim, o raminho seca. E aí eu vi isso acontecer, né? Porque eu ia ela é de Campos Altos, é uma cidade depois de Araxá. Eu ia pra lá, conhece? Conheço. O pessoal da igreja lá também é bem conhecido. Bem famosa. Ela é muito católica, muito religiosa. Então eu ia lá, eu via aquilo lá, aí dava fila de pessoas lá para benzer. E aquilo de alguma forma marcou pra mim. Porque eu tô lembrando disso porque fez sentido pra mim. E aí hoje, Marcelo é benzedor? Eu não sou benzedor, mas eu trabalho com isso. Eu trabalho ajudando pessoas através de um método totalmente diferente do dela, mas o princípio é o mesmo. A intenção é essa. A intenção é ajudar pessoas. Então, a gente precisa de entender quais são nossos valores. Eu tenho uma amiga que é chefe de cozinha também, que, cara, ela é impressionante, gente, é impressionante, assim, ó. Ela tem uma habilidade com culinária que é uma coisa assim. Aí, esse tempo atrás, eu perguntei pra ela, Andréia, como que é isso aí? Eu via muito a minha avó, minha mãe cozinhar. Marlos, eu sinto cheiro, assim, e realmente, gente, ela tem uma capacidade de sentir cheiro, de gustativa. Isso é uma coisa dela, não é eu não sei isso. Mas eu posso aprender? Posso, mas é muito mais difícil, porque eu não tenho isso na minha família. Então eu vou aprender o quê? As coisas que são mais virtudes minhas, coisas que são nossos valores. Então o movimento de autoconhecimento é isso. A gente entender quais são nossos valores e onde eu quero chegar. E aí no último nível, Marcelo, estou falando aqui 3 pilares, né? Que é eu entender também quais são minhas dificuldades. E eu trabalhar as minhas dificuldades, né? Hoje eu faço treinamento para 1.000, 2.000, 5.000 pessoas se for preciso. Mas eu já tive muita dificuldade de falar em público. Eu travava na hora que ia falar em público, eu tinha medo de falar em público. Então isso eu tenho que trabalhar, eu tenho que ver o que é isso, eu olhar para isso e tudo dá para mudar. E aí hoje eu falo com tranquilidade, faço programa, faço qualquer coisa, mas eu não nasci com essa habilidade, eu desenvolvi essa habilidade. Então, se você trabalhar com esses pilares, é mais ou menos igual construir uma casa. Eu tenho que trabalhar com essas edificações.
Se esse caminho estiver claro, a pessoa ela avança mais na vida. E no seu caso, foi por conta dessa sua dificuldade de falar que você procurou o PNL? Foi isso que te levou ou não? Foi uma curiosidade agora. Isso também me levou, a PNL me levou a isso, mas na época, olha para você ver que interessante, porque a PNL veio um pouco depois da dificuldade de falar em público. Eu tava fazendo faculdade, eu sentia muita dificuldade de apresentar. Aí sabe o que me apareceu de alternativa na época foi o teatro. E aí eu fiz teatro e me deslanchou de alguma forma nesse negócio que eu comecei a falar bem melhor depois do teatro. Depois a PNL aprimorou mais ainda essa capacidade. Mas o que eu quero dizer é que hoje, Marcelo, a PNL é uma alternativa, mas existem muitas alternativas, né? Eu falei aqui do teatro, por exemplo, foi uma coisa que me apareceu na época, eu fiz e me ajudou muito. Então tem muitas alternativas hoje que as pessoas podem procurar para poderem desenvolver habilidades, para poder se conhecer, né? E isso a arte ajuda bastante. Cara, a arte é... Tem muitas pessoas, músicos, né, que não falam pra ninguém, mas cantam pra uma multidão, né? Na hora de falar, neca. Se botar lá, não, pega o microfone, dá um recado, não vai não, mas fala, não, então canta. Aí solta o verbo. Então, você falou uma coisa muito importante, assim, eu venho falando isso, por exemplo, na música, eu tenho um aluno nosso, que é o Hugo Barato, da Banda Venosa, que ele fez PNL lá com a gente. E aí a gente estava conversando esse tempo atrás numa live, falando exatamente isso, da importância da cultura, da arte, da música, da dança, por exemplo, porque isso desenvolve habilidades, né? Então um pai aí que está assistindo, uma mãe, assim, é importante começar a olhar isso e já incentivar as crianças desde o começo nessas habilidades, né? Isso, então, ó, tá vendo? Então vamos procurar colocar, quando a gente fala às vezes que a cultura, o esporte ajuda as pessoas, a pessoa acha que é só ajuda para poder ter uma carreira e ganhar dinheiro, mas não é, ajuda de várias formas. Por exemplo, eu tenho um dos meus melhores amigos, é um cara que comunica, que relaciona, ele foi muito bem sucedido pela capacidade de relacionamento que ele tem, sabe, de fazer, a gente chama na PNL de rapport, de desenvolver habilidades, negociar, e aí uma vez eu perguntei para ele, o que ele faz? Como você adquiriu isso? Mas meu pai me levava para jogar futebol, e eu jogava futebol na comunidade, ia pros racha, tudo, e o cara desenvolveu essa habilidade aprendendo bola. Não para ele ser jogador de futebol, mas para desenvolver uma habilidade de relacionamento, por exemplo. Para ser mais sociável. Às vezes é uma dificuldade que a pessoa tem de se socializar através de um esporte ou de uma cultura qualquer que seja, ela consegue se soltar. E fazer isso. A PNL trabalha muito assim, como que a mente aprende, né? Então a ideia é essa, assim, ó, por exemplo, eu sempre faço o mesmo caminho para ir para casa. Faz um outro caminho, você já vai começar a treinar a sua mente, é muito simples. Só você fazer um trajeto diferente, você já está condicionando sua mente a sair daquela zona de conforto. Então, nossa mente ela sempre vai tender a ficar na zona de conforto. É natural. Eu estou aqui sentadinho, é muito mais confortável que eu ficar fazendo em pé para levantar. Então, a gente tem que treinar a nossa mente. A Raíssa está falando, por exemplo, do banho gelado. A gente fala das pessoas do banho gelado. Mas a pessoa pensa, que idiotice é essa? Para que eu vou tomar banho gelado? Primeiro questão, o banho gelado, ele já foi comprovado pela ciência que ele traz benefícios, né? Primeiro de imunidade, de circulação de sangue, mas a lógica é muito simples, assim, o que está por trás? O que a gente recomenda para as pessoas o banho gelado? Primeiro, assim, ó, quando eu vou tomar um banho gelado, meu corpo ele tem uma temperatura média, né? Eu tenho uma temperatura média aqui. O banho gelado, ele vai abaixar minha temperatura, então é desconfortável, né? Então a gente treina as pessoas assim, cara, começa a entrar nessa zona de desconforto, porque a gente aprende mais com desconforto. Os problemas nos ensinam mais. Muito mais. Se você olhar a sua vida, você vai ver seus problemas, você vai ver que você aprendeu muito mais dos seus problemas que... Já virou assim, ó, por exemplo, quando eles deixam uma criança só na zona de conforto, assim, já viu quando acontece isso? Que a criança não desenvolve? Não precisa, não tem uma necessidade disso. Se a criança ganha tudo, recebe tudo fácil, ela vira uma criança frágil. Aí vai pra vida, só toma paulada. Eu já vi um monte de casos desses. Aí não consegue relacionar, aí começa a vir bucha, não consegue resolver. Essa pessoa fica extremamente mal sucedida. Hoje eu atendo muitas pessoas, gente, vocês não têm noção dos atendimentos que chegam, Marcelo, de homens ou mulheres assim, velhos que eu falo assim, com 35, 40, 50 anos, morando com os pais, não sabendo trabalhar, vivendo da grana dos pais, com depressão, com toque, com TDAH, com um monte de problemas emocionais, porque é uma pessoa muito frágil.
né? Então, Não aprendeu a lidar com nada na vida. Não aprendeu a lidar com os desafios da vida. E a vida vai te dar desafio um atrás do outro, como nós falamos. Então, é fundamental a gente desenvolver o que eles chamam de resiliência, né? Por exemplo, o que é resiliência, né? Se eu pegar esse objeto aqui, né, e esse aqui, deixar os dois caírem, esse prato vai quebrar, esse aqui não. Então isso quer dizer que ele é mais forte. Com a mesma situação, esse aqui resistiu mais, o prato quebrou. Então é importantíssimo a gente se tornar pessoas resilientes, né? Pessoas que conseguem passar de uma forma ou outra melhor pelas situações que são apresentadas. Entendi. Mas o banho gelado, Glaucio, eu acho que quando a gente toma umas também, ajuda, não ajuda? Com certeza. Você chega em casa já meio ruim, depois de um punhado. Você já fez isso, tomou um banho gelado para despertar? Poucas vezes, porque eu não gosto de jeito nenhum. Tem um cara que chama, ele é conhecido como Iceman, um holandês. Ele ficou muito famoso, eles fizeram vários experimentos com ele. Tá, Já ouviu falar? Wim Wolf, que ele chama, um holandês. E aí ele é precursor, virou muito famoso, ele já foi em vários programas, um monte de programas de televisão. E aí ele inventou esse método chamado método Wim Wolf, que é do banho gelado. Mas aí a grande curiosidade é o seguinte, ele leva as pessoas, só que não é um banho gelado nosso aqui, né, do calor, baixíssimas né? Não, é temperaturas. banho gelado assim, é na neve, é banho gelado em baixíssima temperatura. Mas o que aconteceu? Esse cara começou a promover isso, aí os neurocientistas foram lá e começaram a fazer alguns experimentos ligados. Um dos experimentos que eles fizeram com ele foram colocar nele bactérias e vírus, que eles compararam com pessoas normais e colocaram nele. O que aconteceu? Esse cara, ele estava imune. Esse cara, ele conseguiu ele mesmo matar os vírus, assim, ele teve uma imunidade muito maior. A ideia central é essa, que ele estava mais resistente. Mas eu brinco, falo de banho gelado, é uma teoria, né? Teoria que cientificamente existe. Que se você está no tempo frio, você quer tomar um banho quente. Só que é pior, você sente mais frio, porque você eleva a temperatura do seu corpo, aí qualquer ventinho frio, você vai sentir mais. Então, se você conseguir tomar um banho gelado no tempo do frio, você baixou a sua temperatura, provavelmente você vai sentir menos frio depois que você sair. E a mesma coisa é o inverso, o calor. No tempo do calor, você tomou um banho quente, você já elevou a temperatura, qualquer ventinho te refresca. Então já é uma coisa científica, não compartilho bem disso, porque eu não gosto de banho gelado, sou igual o Glaucio, mas que cientificamente mas as pessoas às vezes, não, o tempo está quente, eu tenho que tomar um banho gelado, o tempo está frio, eu tenho que tomar um banho quente, é automático da pessoa. E é claro que quando a gente pensa, por exemplo, nisso, né, eu vou acordar de manhã e tomar um banho gelado é muito desconfortável, mas a grande questão também que é uma coisa interessante, o Aristóteles já falava disso há muitos anos atrás, que tudo vira um hábito, né? Por exemplo, a pessoa eu quero fazer atividade física, mas é muito difícil, acordo cedo. Mas vocês já perceberam que depois que você vence uma certa período, depois vira hábito, né? Uma pessoa que faz atividade física, que corre, que faz alguma coisa, passou um determinado período, ela não consegue parar mais. Adaptação. Então isso é um princípio da mente nossa, né? Por exemplo, mas eu não consigo parar de tomar refrigerante, nós estamos falando, né? Se você começa, nos primeiros dias é difícil, já que eu estou condicionado, é difícil. Os estudos mais recentes eles mostram que, em média, a gente gasta 66 dias para criar um novo hábito. Depois que você para, acabou, não é difícil. Para mim não é difícil mais. Entendi. É normal, assim, é igual tomar água. Igual as pessoas quando vão pro ser veganos ou Exato. Vegetarianos, leva um tempo de adaptação, mas depois não faz diferença. Aí a pessoa que não come carne, por exemplo, ela vai falar assim, nossa, mas que vida ruim, que vida difícil. Não, é a mesma coisa. Para ela não faz diferença nenhuma, ela já habituou. é aquilo que ela gosta. É aquilo que ela gosta, exatamente. Bom, mas foi muito bacana a gente bater esse papo. O O assunto tem muita coisa para a gente aprender. Então, assim, é um assunto bacana, gostoso. A gente espera que você possa vir mais vezes para a gente poder aprender mais. Hoje a gente começa a falar de um assunto e vai, não dá para falar de todos, né? A gente não consegue abordar tudo. Uma coisa também importante, né, Marcelo, é as pessoas que estão assistindo aí promoverem, né, o canal, né, divulgarem, porque eu acho que conteúdo de qualidade, quanto mais gente promove,
mas vai crescendo, né? Porque coisa ruim as pessoas já promovem de natureza, né? É automático. Então, eu acho que cada um de nós, se fizer a nossa parte, incentivar e mais pessoas vêm, né? Eu mesmo vou colocar nas minhas redes sociais pra gente poder levar comunicação boa para mais pessoas, né? Não, e agradeço por isso. E em breve a gente quer mostrar um pouquinho depois na prática. Assim que for possível, que voltar até as aulas, coisas presenciais, porque a gente mostrar uma coisa online fica mais ruim, mas às vezes no dia que quando tiver o curso a gente ir lá cobrir, mostrar um pouquinho do que é isso, esse contato com as pessoas e mostrar isso para elas. Uma coisa que a gente pode, depois aí você pode pensar aí, eu acho que o pessoal vai gostar, teve uma das pessoas mais experientes da PNL aqui no Brasil, ele uma vez foi no programa da Ana Maria Braga, ele ajudou 2 pessoas que tinham dificuldades, assim, uma certa fobia, um certo trauma. Uma tinha medo de aranha e outra tinha medo de voar, andar de voar, né, pegar um voo. E aí ele fez o trabalho com elas, ele fez nos bastidores, porque é uma técnica um pouco mais longa, mas depois foi muito interessante, e isso acontece com a PNL, a menina, e era visível, ela tinha fobia de aranha, ela não podia pensar. Quando a Ana Maria Braga falava de aranha, ela travava, assim, ela já era visível, assim. E depois eles trouxeram a aranha, colocou na frente dela, ela chegou a pegar na aranha, e a outra moça que nunca tinha voado, uma senhora, eles entraram com ela no avião, levou. Isso mostra como que os programinhas mentais podem ser mudados, né? A ideia dos criadores da PNL é o seguinte: da mesma forma que a mente humana cria uma fobia muito rápido, esse programinha pode ser criado de uma forma diferente. Para reverter. Para reverter, exatamente. Então essa que é a ideia. Bom, gente, obrigado vocês pela audiência, obrigado Marlos mais uma vez. Obrigado Glaucio, Jolie. A gente que agradece, uma boa noite a todos. Boa noite a todos, e é isso aí. Então, vamos ficar com mais uma música aqui eletrônica que a nossa DJ vai colocar. E você que está em casa, acabou o programa agora, já pula lá para o YouTube que tem conteúdo exclusivo. Aqui o programa foi meia hora, aqui a gente conversou bem mais do que isso. Se deixasse ia mais ainda. Então, mas vamos deixar um pouquinho para os próximos programas. Fico satisfeito de você estar com a gente até o final. Peço que você entre nas redes sociais, comece a seguir, curtir, comentar, compartilhar, para que a gente possa crescer as nossas redes sociais e crescer a nossa audiência e nos mantermos aqui para que você possa nos acompanhar, tá bom? Fico feliz demais. Se puder, dá um print na tela, posta alguma coisa, coloca lá, marca a gente, Instagram, Facebook, YouTube, tá tudo aí nossas redes sociais, nossos contatos, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, até a semana que vem e vamos curtir som! She hid around corners and she hid